Olá, irmãos, bom domingo a todos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Estejam todos nesse dia dos namorados, né? Também bem acompanhados aí com a sua namorada, ainda que esposa, namorada. Deus abençoe a todos vocês. Que essa palavra de hoje também possa alcançá-los com graça, com paz, com ânimo, com confiança, e que nós estamos experimentando já dias especiais, mas dias melhores virão. E nós estamos então nos preparando para retornarmos à nossa atividade presencial no próximo domingo, dia 20, como havíamos combinado. Estamos tomando uma série de providências tanto na área que envolve a transmissão do culto, pois nós vamos continuar transmitindo agora online. E por isso eu peço você que, ainda que vá ficar em casa, que tenha necessidade de ficar em casa, que não se sente confortável de vir neste momento aos cultos presenciais, você se organize para às 19 horas de domingo, você sintonizar no link que enviaremos e você poderá então participar do nosso culto, poderá assistir, enviar mensagens ao longo do nosso culto. O nosso culto ainda terá o formato de 1 hora, um formato reduzido de 1 hora, para que as pessoas não precisem ficar muito tempo aqui no ambiente. Estamos então fazendo investimentos e preparação nesse sentido para que você tenha uma melhor qualidade neste acesso. Também vamos manter todas as regras de encontros, usando todos os recursos que são recomendados para a nossa reunião aqui. Desse modo, então, eu quero convidar você, se você pode vir, se você tem condição de estar aqui, no próximo domingo, venha participar conosco do nosso culto. Nós vamos recomeçar e cremos em Deus, esperamos não parar mais, irmos avançando com as vacinas. Se não me engano, temos aproximadamente 30 irmãos já vacinados, dos que se reúnem conosco. Então, aqueles que eu sei que ainda têm a segunda dose, muitos têm só a primeira dose, alguns já fizeram a segunda dose, precisam esperar os dias necessários, mas isso vai nos dando mais confiança e liberdade para estarmos juntos, nos reunindo. E cremos que esse é o momento adequado, a hora certa de nós retornarmos, né? Ainda há muitos casos, estamos em meio a uma pandemia, mas temos as condições adequadas de receber todos em segurança, em proteção, aqui no nosso espaço de culto, aqui na nossa igreja. Desse modo, então, quero convidar você a estar conosco próximo domingo às 19 horas, aqui presencialmente, e em casa você também às 19 horas, acessando no link que nós vamos mandar, certo? Estamos também retornando com as reuniões pela manhã com os nossos irmãos haitianos, estamos nos organizando para esse retorno também, e também o retorno do encontro de oração de quarta-feira presencial aqui na igreja também. Vamos retomando as nossas atividades gradativamente. Ao longo desse período, agradeço muito a Deus a vida, a fidelidade, o comprometimento de cada irmão no sentido de dar sustentação, manutenção à igreja, e que também dessa forma nós podemos abençoar e ajudar outras famílias que têm passado necessidade através da doação de cestas, roupas, agasalhos. Temos contribuído com muitas pessoas. Deus abençoe você, tenha você um excelente domingo, será postado aproximadamente meio-dia esse vídeo, que você possa ter um dia abençoado, guarde no seu coração, dia 20 próximo,
agora nós vamos retornar. Se você pode, venha estar conosco, que você tenha uma excelente semana. E vamos, na sequência, a nossa mensagem, a nossa última de uma série de 6 mensagens na Epístola de Tiago. E temos como título, como tema, Tiago, o Evangelho pé no chão. Hoje queremos falar sobre curas, sobre doenças e enfermidades emocionais, sobretudo. Tiago aborda esse tema, essa questão. Convido você a ter a sua Bíblia aberta, capítulo 5 da Epístola de Tiago, e vamos meditar na Palavra de Deus. Deus abençoe você. Até o próximo domingo, de forma presencial, aqui na igreja. Convido você, então, a acompanhar comigo a leitura no capítulo 5 da Epístola de Tiago, e a partir do verso 12 até o verso 16, gostaria de me concentrar um pouco mais de alguns temas tratados, apontados por Tiago neste capítulo 5. Verso 12, então, começa dizendo assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vocês sabem, nós temos falado em vários momentos que Tiago é a primeira, provavelmente o texto mais antigo dirigido às igrejas. E Tiago tinha por objetivo, inspirado por Deus, tratar de temas gerais. Não havia um problema específico em uma ou outra igreja, mas questões gerais da vida cristã, e ele vem abordando sem o compromisso, a preocupação de fazer concatenações temáticas, e ele vem trazendo, chamando os temas com a expressão, normalmente, meus irmãos, inaugura um novo tema, então, para ser tratado. Esse capítulo 5, aproximadamente 6 temas são abordados. Ele começa falando sobre a corrupção, sobre a relação difícil que há do ser humano com o poder material, com o poder que as coisas podem gerar nas mãos das pessoas, e o modo como nós, em tese, como seres humanos, desviados, tortuosos em nossos valores, em nosso caráter, nós utilizamos de forma corrompida. E esta palavra aparece no texto, a questão da corrupção frente aos bens materiais. No verso 7, ele inaugura um outro tema: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Mais uma vez a expressão irmãos, inaugurando uma nova temática. No verso 9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros. E fala sobre esta questão do juízo, essa questão do julgamento uns dos outros. No verso 10, irmãos, tomais
Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, falando da perseverança, da paciência na caminhada cristã, e que nós poderíamos ver o quanto e como sofreram os profetas, e também que eles foram felizes por perseverarem firmes na fé. No verso 12, ele chama uma nova temática. Acima de tudo, irmãos, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. E esse texto nós lemos até o verso 16, essa temática do sofrimento e de como nós lidamos com as enfermidades e como estas enfermidades são geradas, são produzidas no nível dos nossos relacionamentos, chegando aos nossos afetos, aos nossos sentimentos. Essa temática é a que eu gostaria de dar mais atenção. No verso 19, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, e ele trata aqui então do trabalho, do cuidado que temos uns com os outros, de apoiarmos e darmos o suporte, ajudarmos um ao outro a andarmos no caminho. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, ele vai falar sobre a restauração, quando alguém tomado, surpreendido em pecado, em um desvio do padrão que é a palavra cristã, a igreja, essa pessoa deve ser restaurada, cuidada. E lá nesta expressão é a ideia de uma rede de pesca sendo remendada, costurada, e essa em si é a temática que Tiago acaba trazendo ao final da epístola. Desse modo, então, o capítulo 5 são 6 temas que ele vai tratando, e dedica um pouco mais de versículos a esta questão, a questão da enfermidade, a questão de como nós, mesmo na nossa caminhada cristã, mesmo no nosso labor cristão, mesmo no nosso relacionamento com a igreja, mesmo na nossa experiência, na nossa trajetória cristã, podemos adquirir, acomodar, acalentar enfermidades que muitas vezes são geradas pelas questões de relacionamento, são geradas pelas ofensas mútuas que nós nos produzimos na vida comum, na vida comunitária, na vida do corpo, e temos essa habilidade, poderíamos dizer assim, uma palavra emprestada, mas advinda do nosso desvio original no início, nos desviamos e também nos fazemos mal uns aos outros. E não há limite para essas mútuas ofensas, esses mútuos julgamentos. Por isso que Jesus Cristo disse também que não há limite para o perdão. Perdoai sempre, 70 vezes 7, sempre que necessário. Estabeleçam como remédio, como bálsamo, como óleo, como unção curativa o perdão das mútuas ofensas. Tiago, então, ele começa falando nesse grupo temático, ele vai falar sobre o modo como nós proferimos, e ele já havia tratado anteriormente a questão da língua, o poder da língua, o poder da fala, o poder que a palavra lançada tem. Ele diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso falar, o vosso dizer sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. O modo como nós nos desviamos do nosso comprometimento com o que é certo, com o que é
com o que é verdade, com o que é verdadeiro, e criamos artifícios. E esse tema ele parte do anterior, onde ele vai dizer: não vos queixeis, não lancei palavras queixosas uns em relação aos outros. E isso gera, isso produz em nós um sofrimento do corpo, e que alcança, no corpo, alcança a pessoa, alcança o indivíduo. E por isso mesmo ele diz: olha, está alguém entre vós, por conta disso, por conta dessas dificuldades relacionais que nós produzimos, está alguém sofrendo. A ideia aqui não é a enfermidade propriamente dito, mas o sofrimento, muitas vezes o sofrimento que é decorrência não de uma enfermidade, mas de um pensar enfermo, mas de uma dificuldade que possa ser gerada no campo da minha convicção de que a enfermidade está sobre mim, ou a enfermidade está próxima de se abater sobre mim. E ele vai chamar um elemento importante de cura nesse processo de sofrimento, nesse processo de enfermidade, porque a palavra doente, a palavra enfermo, a palavra pecado, perdão, curado, sofrimento, são as palavras que vão aparecendo nesses versos que nós lemos aqui. E ele vai dizer: olha, a reunião em oração, a reunião em um momento em que todos lançam sobre aquela questão, sobre aquele sofrimento, sobre aquela enfermidade, sobre aquela falta de perdão, a reunião de propósitos no sentido de que aquilo seja de fato sanado, de fato saneado, de fato resolvido, de fato retirado, ela é importante através da oração, através da intercessão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, nós fizemos até referência a esse mesmo texto no domingo passado, vai dizer que a oração, as súplicas colocadas diante de Deus, elas produzem em nós paz, pacifica a nossa mente e o nosso coração, os nossos afetos, os nossos sentimentos e a nossa condição e capacidade de racionalizarmos sobre o que está à nossa volta. Então, Tiago vai dizer: se está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. A experiência do grupo é uma experiência multivocal e que acontece paralela. Há quem tem motivos para alegria e canta louvores no corpo. Há alguém com motivo para tristeza, por enfermidades, por doenças. Faça oração, e faça oração no contexto daqueles que são chamados ao cuidado, que são chamados ao pastoreio, de modo especial aqui no texto como é tratado. Então, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor Jesus. É bem verdade que todo o procedimento na palavra toda a palavra que acaba apresentando uma prática, um fazer, pode gerar entendimentos muito variados e isto ser adotado como uma prática e que, na verdade, não é exatamente, o texto não está dizendo exatamente que que a unção tem alguma relação direta com o efeito espiritual da cura, mas o texto faz uma menção ao poder espiritual da oração, pois ele vai dizer: então reúna os discípulos, os presbíteros, façam oração sobre ele, unjam com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo,
e o Senhor o levantará. Veja que a questão da unção, ela não está complementada, ela não se liga ao, de fato, o que tem poder para verdadeiramente curar o enfermo, que é a oração da fé salvará o enfermo. A gente pode imaginar e perceber pelos evangelhos, pela história bíblica, que há pelo menos 3 dimensões dessa questão da unção. E eu acho que nesse texto aqui, nesse capítulo 5 de Tiago, é o tema mais controverso, que chama mais debates e discussões, essa questão da unção com óleo, porque são muitas práticas nesse sentido, no contexto do culto, no contexto congregacional, de modo muito especial ligado a essa questão da enfermidade das orações. A unção com óleo, ela tem na história bíblica uma função, vamos dizer assim, estética. Quando as pessoas eram ungidas com óleo, não porque estavam doentes ou precisassem de qualquer contato com aquele óleo, mas para que aquilo pudesse fazer com que o ambiente ficasse mais agradável. Então as pessoas, quando vinham de viagens, de longos trajetos, e ao entrarem nas casas e ao assentarem-se às mesas no chão, havia a prática da unção com óleo, do derramar do óleo, para que aquele bálsamo, aquele cheiro, aquele aroma pudesse melhorar o ambiente depois de uma exaustiva viagem. Por exemplo, Jesus Cristo foi ungido com bálsamo, com óleos perfumados, e não teve nenhuma relação com a questão de enfermidade. O outro aspecto é o aspecto propriamente dito curativo da prática da unção. Um exemplo, o bom samaritano, que ao ver um homem caído, meio morto, à beira do caminho, ele desce da sua cavalgadura, do seu meio de transporte, e olhando, move-se de íntima compaixão, chega ao pé dele e coloca azeite, vinho, ataduras. O azeite, nesse contexto, tinha um efeito curativo daquela ferida, daquela enfermidade que estava sobre aquele homem caído na rua, ali na estrada, meio morto, diz assim a palavra de Deus. Desse modo, nesse segundo aspecto dessa questão da unção, a unção ela é um remédio. E uma terceira dimensão da unção é uma dimensão não material, ou seja, não é para exalar um odor, um aroma agradável, não é para curar uma ferida propriamente dita, mas ela tem um efeito não material, imaterial, poderíamos dizer espiritual. Assim é que os reis eram ungidos reis. A própria unção, ela ligava e tinha na informação, na cultura das pessoas, ela ligava uma realidade espiritual com uma realidade concreta ali sobre a vida daquela pessoa que estava sendo, que a ela estava sendo delegada uma missão aqui na Terra. Então, essa unção, ela tem um aspecto também espiritual. Aqui, poderíamos, num primeiro momento, também perceber que esta unção aqui, ela está num contexto de espiritualidade. Não é Tiago não está falando de ungir com óleo sobre uma determinada ferida.
Não há nenhuma menção no texto a uma questão de unção estética, mas essa unção é conectada a um ambiente espiritual, que está ligado a um ambiente não material e que produz, de alguma forma, na vida das pessoas, enfermidade ou cura. E essa unção com óleo, ela está vinculada a uma condição religiosa, espiritual, assim poderíamos dizer. Mas você poderia perguntar, nesse contexto aqui, o que realmente pesa é a questão da unção com óleo, e por que há esta sugestão de Tiago neste contexto da enfermidade que se apresenta, que se abate sobre as pessoas. Como nós vimos, o que de fato salva, o que de fato restaura é a oração da fé. A palavra salvação aqui, ela pode ser traduzida por cura. A palavra cura, por outro lado, em vários momentos, pode também ser traduzida como salvação, mas o mais adequado é quando Jesus Cristo diz: a tua fé te salvou, você foi curado porque você creu. Poderíamos dizer que a tua fé te curou. E a salvação aqui não tem um aspecto da salvação como nós entendemos, da salvação da vida espiritual, uma salvação no contexto mais espiritual, mas da ideia de cura. A oração da fé cura, restaura as feridas do enfermo. Interessante que o texto ele vai lançando palavras que nos ajudam a entender algumas coisas. A palavra sofrimento, alegria, enfermidade, pecado, perdão, cura, confissão, doença, doente. Essas palavras estão agrupadas e reunidas aqui para nos dizer e nos lembrarmos que a grande maioria das nossas enfermidades, do brotamento de ulcerações, do encurvamento da nossa postura, do abatimento do nosso ânimo, tem a ver com uma experiência que acontece nos nossos afetos, que acontece na nossa psique, que acontece na nossa mente. Me lembro então do capítulo 5 do Evangelho de João, onde está ali um homem no poço de Betesda. Ele está ali há mais de 30 anos e fixado em uma crença, em uma crendice popular da época, e ele estava ali enfermo. Jesus Cristo se aproxima dele, sabendo que ele estava ali há tanto tempo, e pergunta se ele queria ser curado, e ele disse: olha, eu não posso ser curado, porque aqui é uma competição, aqui é uma correria. Quando o anjo toca a água e há um mover nas águas, as pessoas correm, vai quem pode mais. Poderíamos dizer assim, cura primeiro o menos enfermo, aquele que pode se deslocar mais, mas eu não tenho ninguém que me ajude a chegar lá, e dessa forma eu não posso ser curado. E só para entendermos que muitas vezes nós nos aprisionamos à doença, porque olhamos e vemos e nos firmamos em circunstâncias falhas ao nosso redor, em concepções, em compreensões que são verdadeiras folclores, verdadeiras crendices, religiosidade popular. Sabia-se então que o óleo poderia fazer algumas conexões, algumas sinapses importantes, no sentido de
fazendo, por exemplo, a unção de um rei, de alguém altamente comissionado. Ele recebia aquela comissão como algo espiritual, aquilo faz processos na sua mente, no seu estado de ser. Do mesmo modo, também aqui esta unção produz uma conexão muito mais neural, muito mais psicológica, porque muitas das enfermidades aqui colocadas, e como aqui colocadas, são produzidas, são geradas no âmbito, no contexto da mente. Nós somos hábeis em produzirmos enfermidades para nós mesmos, acharmos que estamos enfermos, acolhermos enfermidades de alma. Por isso mesmo o salmista diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Como se nós estivéssemos em diálogos conflituosos constantemente. Todavia, aqui é um contexto de corpo, aqui os presbíteros se reúnem, aqui há confissão de pecados, aqui há oração em favor do doente, do enfermo, e a oração feita pelo justo. E a palavra justo aqui é a palavra que se refere ao justificado, aqueles acolhidos pela graça de Deus e que podem lançar essa bênção e desejar e pedir e clamar essa bênção sobre determinada circunstância, sabendo nós que a grande maioria das nossas enfermidades são produções nossas, são questões nossas, não são produções espirituais. Por isso a função, por isso esta possibilidade de que o óleo possa fazer algum efeito psicológico e que ajude, e que alavanque, e que catapulte essa pessoa para uma outra realidade, que possa fazer, já que a enfermidade ela acontece primeiro na psique, pode ser também que a cura possa vir desse contato com a nossa mente também. Nos encurvamos, adquirimos hemorragias, cegueiras, falta de mobilidade, incompreensões, dificuldade na fala, dificuldade no ouvir, e tudo isso em muitas medidas são produções da nossa condição humana. Mas se assim não seria o caso de fazer análises, fazer tratamentos psicológicos, acompanhamento psicológico, e as pessoas seriam curadas. A verdade é que nós não abrimos mão de que a nossa vida, a nossa realidade, a nossa conformação, ela é uma conformação humana, material e espiritual. E a palavra espiritual, que podemos dizer, é imaterial. E isso se conecta na nossa mente, se conecta nas nossas emoções. Por isso mesmo que há estado de alegria, estado de espírito em alegria. Por isso mesmo, se estamos alegres, cantemos, expressemos essa nossa alegria. Mas se estamos tristes, sabemos que a oração do justo, a oração de fé, pode muito nos seus efeitos e pode salvar, pode curar. Mas sabemos também que há outras possibilidades, que há outras formas de nós nos curarmos sem atribuirmos sempre o resultado, ou melhor dizendo, a origem da nossa enfermidade, sempre uma origem espiritual, posto que se assim fosse, somente por um poder espiritual nós seríamos curados dessa enfermidade. Por isso, Tiago vai dizer, acompanhando e compreendendo uma dinâmica mental da sua época e que também se reproduz hoje, nós nos curamos e somos curados, não por poder algum
que haja no óleo aqui desta unção ou de qualquer outra, mas em todas as ligações emocionais que daí podem decorrer, e muitas das nossas questões são resolvidas, são superadas a partir das nossas curas emocionais. Por isso, da relevância, da importância daqueles profissionais que trabalham, que atuam na área da psicologia, por exemplo, tão complementar, tão unida, junta no sentido de produzir cura ao enfermo, ao abatido, ao enfermo de alma. Isso parece estar no contexto dessa palavra, onde aparece a palavra alegria, como já falei, doença, salvação, confissão, falar, o dizer, o expressar a sua dor, como isso é curativo, como isso é transformador. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Como nós muitas vezes, em muita medida, perdemos ou fomos deixando desta prática como algo central no contexto da igreja, no contexto do corpo. Quero finalizar também lembrando da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ali no capítulo Hebreus, capítulo 12, verso 14, e os versos seguintes, vai falar sobre essa mesma temática dessas enfermidades que se enraizam, que se alastram e que produzem grande dano à nossa vida. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, separando-se da graça de Deus. E como que é conectada a expressão paz, a palavra paz, estarmos ligados à paz, seguirmos a paz em santificação, com diligência, com perseverança, com cuidado, com atenção, e isso tudo nos faz pessoas que estamos caminhando na direção e na graça de Deus. Nem haja em vós, nem haja raiz de amargura que possa brotar, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A questão das nossas enfermidades de alma, das nossas enfermidades emocionais, das nossas enfermidades psicológicas, das nossas doenças sem números, elas, uma vez abrigadas, uma vez acalentadas, uma vez encontrando lugar na nossa existência, assim como aquele homem há mais de 38 anos, ali na beira daquele poço, já havia se acostumado com a sua doença. Nós muitas vezes nos acostumamos, chamamos de mania, chamamos de um jeito de ser, chamamos de idiosincrasia, chamamos de um monte de coisas, mas na verdade são doenças, são enfermidades na nossa alma, e isso produz em nós, e ele usa a expressão aqui, raiz de amargura, como que isso é uma planta, isso é algo que se fixa e que produz os seus ramos, e isso contamina as pessoas, como a nossa doença de alma, como a nossa doença emocional contamina as pessoas, contamina a igreja, perdemos a alegria, contamina a família, contamina a nossa própria condição de vida saudável. Por isso, muitas vezes, é necessário elementos psicológicos para nos ajudarmos a sermos curados. E com isso, mediante isso também,
na oração, em oração, a oração da fé, a compreensão de que Deus está sobre nós e em nós, nos ajudando, nos fortalecendo, porque o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, não no nosso poder, ou não para o nosso poder, mas nas nossas lutas, nas nossas dores, nas nossas enfermidades. O Espírito Santo intercede por nós, ora por nós. Queria que essa palavra abençoasse a sua vida, esclarecesse se você tinha alguma dúvida acerca do que está sendo dito e como e em que circunstância está sendo dita essa palavra aqui no capítulo 5 em Tiago. Nós vamos fechar assim. Eu sei que houve outros temas que eu não aprofundei mais os temas, mas eu busquei aqueles que poderiam gerar em nós mais dúvidas e nos ajudarmos mais a compreender a palavra de Deus. Espero que você tenha sido abençoado com essa trajetória de 6 mensagens, uma introdutória e praticamente uma por capítulo. Depois, e nós estamos encerrando assim essa série de mensagens, Tiago, o Evangelho Pé no Chão, e estamos encerrando também essa série esse momento em que nós estamos sem fazermos as nossas reuniões presenciais. A partir do próximo domingo retomamos os nossos encontros presenciais. Se Deus quiser, não pararemos mais por conta da pandemia. Se Deus quiser, nós vamos caminhar com firmeza, com perseverança, com cuidado, com todo zelo, todos sendo vacinados. Se Deus quiser, vamos prosseguir. Fechamos assim esse tema, uma palavra simples, direta, objetiva, sem rodeios, sobre como é a vida cristã, como é o caminho, o caminhar do discípulo de Jesus Cristo. Sujeitos a tantas coisas, tantas enfermidades de alma, enfermidades exteriores que nós vivemos, tantas lutas, o Evangelho nos ajuda a termos discernimento, compreensão sobre tudo isso que tem acontecido à nossa volta. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que possamos nos encontrar aqui no próximo domingo, dia 20. Feche seus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, por essas muitas mensagens que foram aqui publicadas, gravadas e disponibilizadas aos irmãos. Que cada palavra tenha encontrado um coração desejoso em receber da palavra do Senhor, que tenha sido consolo, conforto, edificação, cura sobre a vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, Pai, agradeço porque o Senhor tem preservado, nos ajudado nesse período onde houve tantas dores, tantas partidas, mas até aqui nos ajudou o Senhor, nos tem ajudado o Senhor e por isso nós louvamos a Ti. Obrigado por essa palavra, Senhor. Venha trazer sobre nós, ó Pai, cura mental, emocional, cura espiritual. Nos ajude a termos uma projeção para a vida positiva, alegre, otimista diante do Senhor, perseverantes no caminho do Senhor. Que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, que o Senhor nos ajude a caminharmos juntos, orarmos juntos e vivermos juntos nossas alegrias e nossas dores. Em nome de Jesus, Pai, agradecemos, louvamos ao Senhor. Amém. Deus abençoe você, tenha uma boa semana. No próximo domingo, então, dia 20, nos encontramos aqui, se Deus quiser. Deus te abençoe. Tenham todos um excelente final de domingo e uma semana abençoada por Deus. Não sei
porque de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou? Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou certo